irmãos, graça e paz, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. E hoje nós vamos ler o lindíssimo Salmo, o Salmo de número 6. O nosso tema hoje é Aprenda com a Dor. Aprenda com a Dor, série Lições dos Salmos, focados agora, hoje, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, no Salmo de número 6. A Bíblia Sagrada diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? É uma pergunta aqui. E a resposta é: volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me pela tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vexame aqui, uma palavra no sentido de vergonha, né? Os nossos inimigos serão envergonhados. Quais são as lições que nós podemos extrair desse lindo salmo, o salmo de número 6? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o salmo de número 6 é o primeiro de 7 salmos de penitência. O que é penitência? Penitência é quebrantamento, é arrependimento. Você vê aqui que o salmista, né, no caso Davi, está quebrantado. É um salmo, né, um canto de Davi, né, com relação, logo em seguida, com a morte de Absalão, seu filho. Então Davi está quebrantado, Davi está penitente, Davi está ali naquele choro, naquele pranto diante do Senhor, e ele nos escreve, então, relata esse primeiro de 7 salmos de penitência diante do Senhor. Aqui nós vemos que Davi está ensinando para você, para mim, a necessidade da confissão de pecados, o reconhecimento do Senhor, e mais do que isso, uma aproximação de Deus mediante esse sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade, que todo ser humano sente diante do Senhor. É uma passagem através da fé, da tribulação, do caos, da crise, para o triunfo, para a vitória, e isso somente com o Senhor Jesus é possível. Primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é a dor da disciplina. Davi aqui se sente penalizado, se sente disciplinado pelo Senhor. E o que nós aprendemos quando pensamos na dor da disciplina? Que vai do versículo 1 ao versículo 3. Que Deus trata os seus filhos. Primeiro ele repreende os seus filhos, mas logo em seguida, num segundo momento, ele disciplina os seus filhos. Ou seja, a disciplina divina é um pai amoroso promovendo maturidade na sua vida, na minha vida, maturidade na vida dos seus filhos. Então a disciplina do Senhor, ela é benéfica, ela é abençoadora, por mais que, né, nós muitas vezes não compreendemos aquilo que está acontecendo conosco. Deus disciplina os seus filhos. Os filhos a quem Ele ama são disciplinados, primeiro repreendidos, depois disciplinados por Deus. Tudo isso visando o crescimento espiritual, a maturidade dos filhos de Deus. A disciplina, ela pode ocasionar duas coisas. Em primeiro lugar, ela trata a nossa desobediência, a desobediência do nosso coração. Mas a disciplina também tem um segundo fator, né, um segundo propósito, que é nos preparar para o futuro, nos realinhar com Deus, nos realinhar com o céu. Então a disciplina de Deus, ela pode ser, por mim e por você, ela pode ser desprezada, ela pode ser resistida no nosso coração, ela pode ser sucumbida, ou você desistir da fé mediante a disciplina do Senhor, ou então, que é o melhor dos casos, é o que eu recomendo para você, e é o que Davi faz nesse lindo salmo. Ele aceita a disciplina de Deus e se submete à vontade soberana do Senhor. Então a disciplina de Deus, ela pode ser desprezada, ela pode ser resistida, ela pode ser sucumbida, ou seja, abandonar, né, desistir da fé, ou então ela pode ser aceita no nosso coração
em submissão, uma atitude de obediência e submissão ao Senhor. No segundo momento, do versículo 4 ao versículo 5 desse lindo salmo, nós vemos a futilidade da morte. A futilidade da morte é a segunda lição que nós aprendemos nesse lindo salmo de número 6. Aqui nós vemos Davi se sentindo sozinho, solitário, abandonado, e pede que Deus volte até ele, que a presença de Deus retorne a ele. Por isso é um salmo de penitência, de quebrantamento, de confissão diante do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, me livre do mal, me livre dos adversários, permita que eu viva diante da tua presença. Eu ainda tenho o que fazer, né? Dizendo diante do Senhor, em meio aos seus lamentos. Nós vemos aqui que Davi nos ensina que um corpo na sepultura, um corpo que já se foi desse mundo, né, terreno, ele não pode louvar, muito menos servir ao Senhor. Por isso nós precisamos nos quebrantar, por isso nós precisamos buscar a Deus aqui, nessa vida terrena, diante do Senhor. E a futilidade da morte tem a ver com isso. A morte não serve para nada quanto ao serviço no reino, quanto à vida do adorador, né? Então nós temos que adorar a Deus nessa vida passageira, que é apenas um parêntese, numa linha eterna, chamado eternidade diante do Senhor. Então sirva a Deus de todo o coração, louve a Ele, não importa as circunstâncias. Então nós vemos essa segunda lição preciosa diante do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos é o peso do desespero. O peso do desespero, que vai do versículo 5 ao versículo 7. E aí Davi começa a declarar quais são as características desse momento angustiante, momento de aflição que ele está vivendo. Nós vemos Davi sofrendo com insônia, né? Por seus temores, pela sua dor, a dor da perda de um filho, que havia, claro, se rebelado contra ele, havia afrontado seu pai, feito uma série de vexames, situações vergonhosas diante de todo o povo de Israel. O inimigo havia levantado seu próprio filho contra ele, mas aí seu filho morreu, né, ali no combate com os soldados de Davi, nós sabemos pela palavra de Deus. Então nós vemos aqui Davi gemendo, Davi sofrendo, Davi chorando. E aí com tudo isso veio a falta de sono, a insônia, que nós sabemos, infelizmente a insônia acaba gerando uma série de problemas, enfermidades na vida das pessoas. Então Davi aprende, em meio à dor, em meio ao pranto, que a enfermidade ou a dor pode nos aperfeiçoar ou nos amargurar. Então, diante do desespero, diante da dor, diante da aflição, qual é a atitude que está permeando o seu coração? Você está compreendendo como uma disciplina de Deus, uma correção de Deus, um aperfeiçoamento de Deus na sua vida? Ou você está se amargurando, né, ressentido com Deus e com as pessoas no seu coração? Então, quando você estiver passando por uma situação amarga, difícil, não pergunte quando é que você vai sair dessa situação, mas sim o que eu posso aprender com isso, Senhor. Quais são as lições valiosas que o Senhor pode me ensinar, tá bom? Então esse é o terceiro momento, terceira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo, o peso do desespero e a reação davídica, né, do próprio rei Davi diante da sua dor e do seu lamento. Mas não acaba por aí, glória a Deus, nós temos um quarto momento, uma quarta lição nesse lindo salmo de número 6. Aprendendo com a dor é o título que nós demos, que é a alegria do livramento. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos aqui a alegria do livramento do salmista Davi. Ou seja, depois da oração, Davi sente a cura do seu corpo, a cura física, e Davi sente nessa penitência, nesse quebrantamento, nesse arrependimento, a paz retornando ao seu coração. E aí nós aprendemos que o Senhor, amados, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve o nosso choro, Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve a nossa oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração de um justo é eficaz. Justo não é porque a gente é perfeitinho, porque a gente é bonzinho, não, por causa da justiça de Jesus, que é imputada, é colocada sobre nós através da fé. E aí nós oramos com fé diante do Senhor e Jesus opera, Deus opera. E aí Davi começa a glorificar o nome do Senhor e testemunhar o agir de Deus a seu favor. Ele começa a compreender, ele começa a voltar a ter alegria diante do grande livramento do Senhor. Os inimigos de Davi foram envergonhados, foram derrotados. O Senhor estabeleceu a sua vitória sobre a vida de Davi. E eu quero declarar que sobre a sua vida, em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória.
Você vai sair da tribulação para o triunfo, através da fé de Jesus. Os nossos inimigos serão envergonhados, os nossos inimigos espirituais serão derrotados, e passaremos, com a graça de Deus, através da fé, da tribulação para o triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Porque Jesus já venceu. Em Cristo, com Ele, também nós triunfaremos. Também com Ele venceremos. Então aprendemos 4 lições no dia de hoje. Primeiro, a dor da disciplina, que trata com a nossa desobediência, mas também nos realinha com o céu e nos prepara para o futuro. Nós aprendemos sobre a futilidade da morte, ou seja, tudo que temos que fazer para o Senhor é agora, nos prepararmos, nos consagrarmos, louvarmos a Deus, servirmos ao Senhor, porque o homem morto já não serve para a obra de Deus, no sentido de que é nessa vida que precisamos louvar e servir ao Senhor, e a vida, é claro, que nos aguarda na eternidade é ainda mais maravilhosa, mais preciosa, tremenda, né? Então nós aprendemos isso. E a terceira lição, o peso do desespero. Diante do desespero, busque ao Senhor, continue firme, pergunte para o Senhor: Senhor, que lições eu posso aprender em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade? Lembre-se do que disse C.S. Lewis: a dor e o sofrimento é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção. E por último, a quarta lição é a alegria do livramento. Deus é quem nos livra de todo mal, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio bem presente em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Invoque o nome do Senhor na angústia, e eu, diz o Senhor, te livrarei. Eu, o Senhor, responderei o clamor do seu coração e operarei maravilhas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe com essa palavra tremenda o seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença com os teus filhos amados, preciosos, que te amam, que te louvam e que te adoram, Pai. Ó Deus, livra-nos de todo mal, mantém-nos firmes nos propósitos do Senhor, que quando o Senhor tratar conosco, possamos compreender a grandeza do teu amor, o realinhamento com o céu e com o teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos as lições valiosas diante das dificuldades da vida, que possamos responder diante da angústia, diante do desespero, de maneira correta, de maneira bíblica, com fé no coração, crendo que pela fé nós iremos da tribulação para o triunfo. Em ti nós venceremos e contigo seremos abençoados, bem-aventurados. Louvado seja o teu nome. Pai, opera em cada vida, em cada família, destaca um anjo, ó Deus, a operar na vida dos teus filhos, salvando, curando, restaurando, libertando, transformando. Pai, cura enfermos, restaura os feridos, ó Deus, aqueles que estão com o coração angustiado, sofrendo, chorando, padecendo. Pai, levanta eles no Senhor, segundo a tua glória, segundo a tua graça, consola os seus corações, ergue-os, ó Deus, com a fé vigorosa, a fé bíblica, a fé abundante, a esperança maravilhosa que nós temos no Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. É o que nós pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @PRGil. O nosso YouTube é youtube.com/PRGiovanni, onde a gente posta os vídeos, onde a gente coloca os áudios também, no Anchor, né? Aquele app maravilhoso que coloca em todas as mídias de áudio principais, mundiais. E o nosso site, se você quiser semear na nossa vida, abençoar, tem aqui um link no YouTube de como você pode fazer isso, mas tem também o nosso site, com ministrações valiosas, com todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, o que Deus está fazendo, e ali também você pode semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família pastoral, em mim, na Sofia e nas nossas crianças, tá bom? Então, tá lá no site, é bem fácil, no Google bota site, espaço, PR, espaço, Giovanni. Você vai dar enter e vai aparecer o link do site do pastor Giovanni Luiz Zimmermann Jr., que aqui está para servir e abençoar a sua vida e o seu coração. Que Deus vos abençoe, esteja orando por nós vamos continuar nosso trabalho missionário, abençoando as vidas e os corações, servindo ao Senhor, até o último momento da nossa vida, até o arrebatamento da igreja, até quando Deus
e em Jesus nos buscar. Tá bom? Que Deus os abençoe. A graça e a paz de Deus. Amém.